A criação de conteúdo entrou em uma nova era. E se você não souber o que vai acontecer daqui pra frente, provavelmente vai acabar ficando para trás. Então, se você não quer que isso aconteça, já fica nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar quais são as maiores tendências e inovações para a criação de conteúdo em 2026. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Rafaela Tozelli e eu já crio conteúdo há 10 anos e tenho uma empresa que é a Flash Company, que tem o grande intuito de ajudar outros profissionais que já vendem seus serviços ou seus infoprodutos através das redes sociais a aumentar as suas vendas através da criação de conteúdo. Se você é essa pessoa, então a gente já vai se dar muito bem por aqui. E eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje porque, além de estar estudando bastante sobre esse tema de tendências, né, sobre o que vai acontecer daqui pra frente, e também porque eu quero te ajudar a não ficar perdidinho na criação de conteúdo e no digital como um todo, e saber exatamente onde que você tem que colocar a sua energia para o seu negócio crescer e evoluir cada vez mais. E antes da gente começar, deixa eu te introduzir primeiro no cenário atual que estamos enfrentando. Primeiro que o avanço da tecnologia tá absurdo e às vezes a gente não tá conseguindo acompanhar tanta coisa que surge todos os dias ou até mesmo que está sendo modificada pela inteligência artificial. As plataformas e o algoritmo como um todo estão mudando o tempo inteiro. E até mesmo as pessoas têm utilizado cada vez mais diversas plataformas ao mesmo tempo, ou seja, tá usando o Instagram, o YouTube, o LinkedIn, o TikTok, etc. E cada vez mais os criadores de conteúdo estão criando sem parar. Por um lado, isso é maravilhoso, porque a gente vê o digital evoluindo, né? Mais criadores de conteúdo podendo viver da própria criação, tanto do lado de influência, quanto do lado de vender os seus infoprodutos ou seus serviços, mas por um lado também é ruim ter uma criação de conteúdo desenfreada ou não saber exatamente como equilibrar essa criação de conteúdo na sua vida e às vezes chegando num ponto onde se sentem muito cansados, muito sobrecarregados e aí precisam até se afastar um tempo do digital justamente porque não tá aguentando isso mais no seu dia a dia e a gente não quer que isso aconteça com você. Então, ao invés de você ficar perdida com tanta informação que está acontecendo hoje, deixa eu te trazer uma visão diferente, uma visão que você vai entender quais são essas maiores tendências, inovações para a criação de conteúdo em 2026, o que vem por aí, para você colocar mais a sua energia ali e assim, andar de mãozinhas dadas com o algoritmo e conseguir aumentar suas vendas, crescer mais o seu negócio e realmente ter o resultado que você quer? Bom, para isso eu vou fazer o seguinte, eu criei aqui um mapa mental para conseguir te mostrar de uma forma ainda mais visual e exemplificada todas essas próximas tendências que vão acontecer e como que você pode trazer para sua rotina, para o seu dia a dia e para a sua criação de conteúdo de uma maneira mais simples, de uma maneira mais prática. Eu tô pensando em transformar esse vídeo aqui também em podcast. Caso eu transforme, e caso você hoje esteja apenas me ouvindo, provavelmente também vai conseguir entender porque eu vou explicando ponto por ponto, vou falando de fato tudo que eu vou mostrando aqui, então não precisa se preocupar também caso você só esteja me ouvindo, caso eu transforme este vídeo em podcast também. Enfim, vamos para a primeira tendência, que no caso é a hiperpersonalização. Ou seja, eu fui montando ponto por ponto, tá? O conteúdo genérico já era, e quem não se adaptar vai junto. O que isso quer dizer? Que a gente passou por uma época que o digital deu um boom tão grande que hoje a gente tem muitos criadores falando sobre a mesma coisa. A gente tem muito conteúdo igual. Se você entrar principalmente, eu acredito que no Instagram, a gente vê muito post que é um igual ao outro e muitas vezes, ao invés de os criadores adaptarem a sua criação de conteúdo exatamente para o que o seu público está sentindo, eles tentam simplesmente replicar aquilo que já está dando certo para outras pessoas, exatamente como essas pessoas estão fazendo. Então é por isso que a gente vê tanto conteúdo que é uma cópia da outra. E assim, não tem problema você se inspirar em algo que outra pessoa já está fazendo, ou até mesmo aplicar um roteiro que outras pessoas te mostram, né, te indicam a aplicar. Mas não sempre ser um copia e cola, sabe? Um Ctrl-C, Ctrl-V de tudo que outras pessoas, e principalmente do seu nicho, estão
fazendo. E olhando para 2026, o que as pessoas vão procurar é cada vez mais posts que traduzem aquilo que elas estão sentindo ou aquilo que elas estão pensando. E eu vou mostrar exemplos práticos aqui que eu acredito que você vai conseguir entender de uma forma ainda mais clara. Mas antes de eu trazer esses exemplos, olha só alguns tópicos que são interessantes de você seguir até para ter essa clareza na hora da criação e também para conseguir aplicar isso e traduzir essa hiperpersonalização através da sua criação de conteúdo. Primeiro, você apontar resultados e ou problemas específicos. Segundo, você trazer situações reais que o público que você quer atingir está passando. E terceiro, dar um direcionamento mais rápido para essas pessoas, demonstrando que tem ali uma solução mais prática, mais simples que você pode apresentar, que você pode proporcionar para que elas resolvam aquele problema específico que você apresentou ou para que elas cheguem em um resultado que você apresentou. E na prática, como que você vai conseguir fazer isso? Olha só. Primeiro, eu trouxe aqui um exemplo de como não deve ser a sua criação de conteúdo. Se você fizer dessa forma, não vai ter essa hiperpersonalização que eu falei. Eu coloquei aqui o exemplo de como que seria essa frase, que no caso seria 3 dicas para alcançar um determinado resultado. E aí eu mostrei exemplos práticos em alguns nichos. Nicho de nutrição, 3 dicas para emagrecer mais rápido. Ou nicho de arquitetura, 3 dicas para decorar a sua casa. Ou nicho de consultora de estilo, 3 dicas para se vestir melhor. Quando a gente fala sobre hiperpersonalização, parece que falta uma estrutura mais robusta para os seus posts que possa trazer essa hiperpersonalização de uma forma mais nítida. E como que seria feito isso, Rafa? E aí eu trouxe os exemplos na prática, trouxe até bastante exemplo aqui, para que você possa entender. Olha o exemplo de estrutura que seria mais correto para você aplicar. Se você não consegue determinado resultado, porque tem uma certa dificuldade, aqui estão 3 dicas para te ajudar com isso. E aí a gente vai para os 3 exemplos dos nichos que eu já apresentei. Nicho de nutrição. Se você não consegue emagrecer porque tem uma rotina extremamente corrida, aqui estão 3 dicas para te ajudar com isso. Agora, nicho de arquitetura. Se você não consegue decorar sua casa do jeito que gostaria, porque a verba está curta, aqui estão 3 dicas para te ajudar com isso. Ou nicho de consultoria de estilo. Se você não consegue transmitir autoridade porque não se sente bem com as roupas que usa, aqui estão 3 dicas para te ajudar com isso. Aqui a gente consegue trazer o quê? Aquela estrutura que eu falei. O resultado específico que a pessoa quer alcançar, a situação que ela está passando no dia a dia e um direcionamento rápido, que são as 3 dicas que você vai mostrar ali. No caso, essa estrutura ela é um pouquinho maior e aí eu indicaria para você em vídeos, ao invés de posts escritos como os carrosséis, eu indicaria que você utilizasse no começo de vídeos, porque no carrossel pode ser que fique muita coisa escrita. Porém, eu trouxe aqui uma outra opção, na verdade eu coloquei nicho de nutrição 3 vezes, mas é arquitetura. Olha eu já arrumando o negócio no meio do vídeo, que lindo. Mas enfim. Mas aqui embaixo eu trouxe mais 3 exemplos com os mesmos nichos, só que nesse caso com uma estrutura um pouquinho diferente, mas ainda mantendo o resultado ou problema específico, situação real e o direcionamento rápido. Olha só no nicho de nutrição. 3 combinações de café da manhã para quem quer perder gordura mais rápido, mas vive na correria. Olha só, resultado específico, a situação real que a pessoa está passando e o direcionamento rápido. No nicho de arquitetura, 3 formas de decorar a sua sala com cara de Pinterest. Quem nunca procurou várias inspirações no Pinterest para decorar a sua casa, mas nunca conseguiu fazer igual? Pois muito que bem. Mesmo com o orçamento curto. E no nicho de consultoria de estilo, 3 combinações que toda mulher pode fazer para parecer mais profissional, mesmo sem um guarda-roupa enorme. E aqui embaixo eu trouxe também um outro tipo de estrutura que você poderia aplicar que dá muito certo e traz essa hiperpersonalização, que é você criar um conteúdo como se você estivesse se passando pelo cliente que você quer atrair. Olha só esse exemplo, no meu caso foi até um conteúdo que eu fiz. Eu não tenho uma rotina interessante, é por isso que eu não consigo criar conteúdo. Teve um Reels que eu criei, que eu até vou pedir para a editora
colocar aqui, porque como ele tá com legenda, você também consegue visualizar o que ele aborda, que é um vídeo que eu falo como se fosse o meu cliente, o cliente que eu quero atrair. E aí eu começo assim: eu não tenho uma rotina interessante, é por isso que eu não consigo criar conteúdo. É alguma coisa assim. E aí quem tá deslizando ali o Instagram, o TikTok, meu amigo, para porque quer ver o que eu vou falar, já que se identifica com aquela situação. E teve também o outro exemplo de uma aluna minha da consultoria individual, que é do nicho de enfermagem, que fez um post assim: você não vai ganhar dinheiro sendo enfermeira. Foi o que a minha mãe me disse. É mais ou menos esse título. Eu vou até colocar o resultado que esse post trouxe para ela, só para você ver como é esse tipo de estrutura dá muito certo. E um outro exemplo é no nicho de psicologia. Imagina você começar um vídeo assim: eu me cobro demais e não aguento mais ter essa sensação. Isso é o que você passa todo santo dia? O que eu mostrei aqui agora é como se uma psicóloga estivesse representando aquilo que a paciente dela está sentindo. E logo depois ela poderia vir com um direcionamento rápido para aquela pessoa. Aliás, todos esses exemplos aqui, eles não têm um direcionamento rápido logo na primeira frase. Porém, ele pode vir logo em seguida com a solução que você vai trazer ali dentro desse conteúdo. Então, a primeira tendência é justamente você conseguir aplicar essa hiperpersonalização dentro do seu conteúdo para que a pessoa que você deseja atrair olhe aquilo e desperte um sentimento nela, e desperte algo que faça ela parar ali, porque ela se identifica, porque ela se viu naquela situação de alguma forma. Agora vamos para a segunda tendência, que é a era da inteligência artificial consciente. Bom, pelo menos a gente espera. O que isso quer dizer? Como a inteligência artificial começou a dar um boom de uma forma expressiva e de uma forma muito rápida, as pessoas cada vez mais, infelizmente, começaram a utilizar ela de uma forma errada. Ou seja, ao invés de utilizá-las como uma função de acelerar aquilo que hoje elas já sabem ou elas já fazem bem, elas estão tentando utilizar cada vez mais como uma substituta. E não é esse o intuito dela. A inteligência artificial não deveria pensar por você, ela deveria pensar com você. E é por isso que cada vez mais as ferramentas estão sendo criadas para que a inteligência artificial trabalhe junto contigo e não por você. E essa questão da IA consciente é justamente que você utilize a ferramenta, mas não perca aquele seu lado humano, aquele lado que as pessoas querem ver que você fez, que você criou, que você está ali, que o ser humano em si está ali. Vou até dar um exemplo aqui. Eu tô há muito tempo tentando resolver uma situação com uma marca específica, simplesmente porque eu não consigo falar com essa marca através do chat deles, porque é só um robô que fala ali comigo, não tem uma pessoa que possa me atender, possa me entender de uma forma mais individualizada e realmente me dar ali o suporte que eu preciso naquele momento. Então não é que está errado utilizar o robô, uma inteligência ali para fazer um suporte, mas se a gente precisa de algo mais específico para um determinado momento, mais personalizado, a gente tem com quem falar. E na sua criação de conteúdo, basicamente, é você não perder o lado que é mais humano dessa criação. Você pode sim utilizar a inteligência artificial, até coloquei aqui, ó, para te dar mais tempo, te ajudar a pensar melhor. E aí, quando a gente olha para os exemplos práticos, você pode utilizar ela, por exemplo, para processos repetitivos. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa compre hoje um produto seu. Ela pode receber ali uma mensagem automática de primeira. É um processo que não depende que você fique lá manualmente enviando cada uma das mensagens para quem compra de você. Só que se ela precisar posteriormente de um suporte, ela tem com quem falar. Por exemplo, ao invés de você fazer post por post nas suas redes sociais, por que não utilizar uma ferramenta para que você consiga programar as suas postagens e aí naquele determinado dia e horário aquela plataforma vai lá e posta por você um conteúdo que você já criou, não tem a necessidade de você fazer isso manualmente. Além disso, lapidar informações. Vou dar um exemplo
exemplo, que tem dentro do meu produto, que é o efeito Seed Express. O efeito Seed é o método que hoje eu aplico na minha criação de conteúdo para fazer meus conteúdos venderem, fazendo com que cada um deles chame atenção, interesse e desperte desejo. E aí lá dentro desse produto, além de ensinar o meu método, ou seja, fazer a pessoa entender o método, porque eu acho que além de só saber copiar e colar, é importante que você tenha o conhecimento do porquê aquilo dá certo. Eu também disponibilizo um calendário com 30 dias de roteiros dos meus melhores conteúdos prontos e uma inteligência artificial simplesmente para que o aluno pegue aquele calendário e adapte cada um daqueles roteiros para o nicho dele em segundos. Então eu faço ele lapidar as informações de um conhecimento que ele já adquiriu e de roteiros que ele já tem, porque eu já disponibilizei os melhores conteúdos para ele, mas a inteligência artificial lapida de uma forma que vai tornar mais específico para o nicho dele. E inclusive, se você até quer já aplicar todo esse método e também ter acesso a esse calendário e a IA que foi criada especificamente para o meu método, vou deixar até aqui o link do Efeito Seed Express na legenda. Mais uma coisa que eu também gosto de fazer é criar meus conteúdos do zero, sem necessariamente seguir esses roteiros, e aí eu utilizo a inteligência artificial só para melhorar alguma ideia, para lapidar alguma informação, mas ela não cria tudo por mim, ela lapida aquilo que eu já criei. E é até algo que eu acho interessante também fazer. Mesmo que você, por exemplo, tenha acesso a roteiros de conteúdos ou prontos ali, né? Ou até mesmo você já tenha criado conteúdos que já deram certo e comece a se basear nesses conteúdos para criar novos conteúdos também, porque aqueles já deram certo, só que dando uma mexidinha ali, é interessante que você também treine o seu cérebro para criar alguns conteúdos do zero e utilize a inteligência artificial para lapidar essas informações, que é como eu também utilizo a inteligência artificial, a minha assistente de conteúdo que foi criada e treinada com o meu método. Também pode servir para coletar e organizar informações. Por exemplo, você pode utilizar a inteligência artificial para coletar as informações do que os seus conteúdos estão te proporcionando de resultados, às vezes organizar isso em uma planilha, e aí você, entendendo de métricas, de análise de métricas, que também é importante, faz uma análise desses dados, por que tá bom, por que não tá. Pode pedir para ela te ajudar nessa análise, mas assim, nesse ponto, você até pode utilizar uma ferramenta, mas, porém, entretanto, no entanto, precisa também ter uma análise mais crítica, ativar mais o lado racional para esses dados, para fazer uma análise melhor desses dados. Eu gosto também de utilizar, às vezes, para buscar alguma informação específica que eu quero, ou para me ajudar a trazer uma analogia, uma referência dentro de um conteúdo, também é algo bem interessante. E para processos que exigem mais o operacional do que o racional. Um exemplo que eu até já dei em cima, né, de processos repetitivos, é justamente essa questão de automatizar tarefas que não necessariamente você precisa estar lá executando de uma forma mais manual. Tá bom? E aí, utilizando a IA para esses processos, o que você consegue fazer? Consegue dar mais espaço para sua mente, mais tempo para você, ter mais criatividade para criar os seus conteúdos. E aí, justamente nesses conteúdos, você ter mais criatividade para desenvolver, você conseguir se diferenciar do que outras pessoas já estão criando e falando, porque você consegue deixar mais espaço para sua mente para pensar em títulos diferentes, né, em ganchos diferentes nesse caso, um desenvolvimento diferente para aquele post. Você também consegue ter mais tempo para gravar, para executar, às vezes para criar um conteúdo em carrossel também. Então, o que eu quero deixar claro é que não é errado você utilizar a inteligência artificial, mas só entender como utilizá-la da maneira certa e sem perder esse lado humano que também deve estar presente na sua criação de conteúdo. Afinal, muitas vezes as pessoas compram de você, aliás, te acompanham e compram de você, não só pelo seu produto ser bom ou porque você mostra que é um bom profissional, mas também por aquilo que você defende, pelos seus valores, pelas suas histórias. E isso vai gerando uma confiança, uma conexão, uma identificação que elas preferem comprar de você, mesmo que tenha outros profissionais no mercado que também vendam
o que você vende. E por fim, a gente vai para a terceira tendência, que é as comunidades voltam a ser o coração do negócio. E aí eu já posso até fazer um gancho com o tópico anterior nessa questão que eu citei de identificação, de conexão, que é justamente o que as comunidades acabam gerando e, consequentemente, acaba levando as pessoas a quererem estar ali com você e também comprarem de você. E o que eu coloquei aqui nesse mapa mental, aliás, antes da gente entrar nesse tópico, deixa eu até falar uma coisa aqui pra você. Duas. A primeira é que se você tá gostando desse vídeo, já não esquece de deixar seu like, também se inscrever no canal e até mesmo compartilhar com alguém que também precisa ver esse conteúdo, porque isso me ajuda a trazer cada vez mais conteúdos através do meu canal pra você. E também eu vou dividir esse vídeo de tendências em duas partes, até porque já tá ficando bem longo esse aqui e eu não quero que fique cansativo para você e outras pessoas assistirem. Portanto, eu vou separar em duas partes e aí já é até melhor que você se inscreva no canal para saber quais serão os próximos tópicos que eu vou trazer aqui. E agora, vamos logo para a nossa terceira tendência, que é essa questão das comunidades. E aí eu escrevi aqui: as pessoas sempre vão desejar pertencer a algo, ou seja, não querem só seguir você, querem caminhar com você. Eu vou dar um exemplo. Eu defendo muito através das minhas redes sociais sobre a questão de você não precisar perder a sua personalidade para conseguir ter um negócio bem sucedido. Eu lembro assim que teve uma época que eu estava muito focada em vender mentorias individuais e aí eu sempre gosto de conversar melhor com o cliente antes de apresentar qualquer tipo de acompanhamento para ele. Eu conversei com diversas seguidoras que se tornaram alunas da mentoria, que assim, era unânime. Todas que entravam na call e posteriormente, eu fazia uma call pra entender o negócio da pessoa e posteriormente apresentar a mentoria pra ela entrar. Então todas essas pessoas que eu fiz a call e que entraram na mentoria, elas entraram e falaram o seguinte: Rafa, eu quero fechar com você porque o seu jeito de ensinar é diferente, você não defende um padrão, você não defende uma única coisa que as pessoas querem seguir, você é muito autêntica, você é muito original, você tem muito esse lado mais descontraído, mais colorido que eu gosto. Elas falavam sobre o colorido, porque eu sempre busco trazer cores, né, na minha criação de conteúdo. Por exemplo, aqui, ó, a minha unha tá colorida, eu tô com um delineado colorido, a minha blusa é azul. Assim, era unânime, todas elas citavam isso. E é algo que não necessariamente eu ensino na minha criação de conteúdo, mas eu defendo. É algo que as pessoas, além de verem aquilo, elas querem seguir o mesmo caminho ou elas querem seguir o caminho de uma pessoa que defende isso. É exatamente isso. As pessoas querem pertencer, elas querem também andarem junto com alguém que defende a mesma coisa que elas ou que elas conseguem se conectar de diferentes formas além do produto. E é essa questão que a gente pode ver de uma forma ainda mais nítida para 2026, que criar laços é mais forte do que apenas ter seguidores. E em um digital cheio de desinformação, olha o que eu falei no tópico anterior, a confiança vai ser o maior diferencial. Então, justamente essa questão de você criar essa comunidade compartilhando aquilo que você defende e aquilo que você quer que as pessoas também entendam ou também alcancem, é você transmitir essa confiança para elas. E aí eu coloquei aqui, ó, tanto um exemplo prático do que você pode aplicar nas redes sociais, quanto ferramentas para você melhorar essa aplicação, para você potencializar essa criação de comunidades. Primeiro, vamos para os exemplos práticos. Fortalecer os seus valores. Além dessa questão da personalidade que eu falei aqui, uma outra coisa que eu também defendo nas minhas redes sociais: você merece um negócio que te dê paz. Ou seja, eu falo, né, que através do meu método, que é o efeito seed, que eu até já mencionei em outro ponto aqui do vídeo, você consegue fazer os seus conteúdos venderem por você. E quando você consegue fazer seus conteúdos venderem por você, colocando a sua energia da maneira certa nos seus conteúdos e gerando o efeito seed, você também consegue ter um negócio que te dá paz. Você não precisa ser aquela pessoa que vive com 300 compromissos no seu dia a dia, que fica com a agenda lotada o tempo inteiro, que tem que ser aquela girl boss que não para. Porque uma hora vai dar, ó, chute aqui, a gente tá vendo isso acontecer com muita gente. Mas é justamente você entender que é possível sim equilibrar o seu negócio com a sua vida e ter um negócio que te dá paz.
Além disso, compartilhar seus bastidores reais. Um exemplo, tô gravando aqui esse vídeo, pedi pro meu namorado gravar um takezinho e tirar uma foto, vou postar lá nas redes sociais falando sobre esse vídeo que eu tô gravando, e também ele fez o favor de gravar algumas partes que eu tava pedindo umas coisas pra ele, tipo, tá bom, não tá, não sei o quê. Assim, o bastidor mesmo dessa gravação que eu tô fazendo aqui agora. E aí eu posso ir lá e compartilhar nas redes sociais também. Compartilhar opiniões e sustentá-las. Isso aqui é muito importante. Porque quando você vai falar sobre algum assunto dentro do seu nicho, é muito importante que você não só compartilhe aquilo que você viu, né? Aquilo que as pessoas estão falando, ou enfim, um conhecimento específico, mas também coloque a sua opinião e sustente ela. Um exemplo é essa questão de personalidade que eu falei, que eu defendo que você não precisa perder a sua personalidade para conseguir fazer o seu negócio dar certo, vender através do seu conteúdo e etc. Eu sustento isso e eu demonstro isso através do que eu visto, do que eu falo no dia a dia, de como eu bato firme nisso durante um longo tempo, né? Muito tempo eu falo sobre isso e continuo também batendo nisso. Então não é só você colocar a sua opinião ali, mas você sustentar isto também. Além disso, contar histórias que mostram quem você é. A gente já falou sobre esse tópico na tendência anterior, mas uma das tendências que eu vou trazer no próximo vídeo tem tudo a ver com isso, então não vou dar spoiler aqui ainda. E por fim, criar conteúdos que fazem a pessoa pensar: eu faço parte disso ou eu quero fazer parte disso. E eu também já expliquei um pouquinho aqui sobre isso. E assim, além da criação de conteúdo óbvia que a gente fala, que é as postagens no Instagram, no TikTok e até mesmo vídeos aqui no YouTube, eu também trouxe outras ferramentas para você trazer ali conteúdos que podem fortalecer o senso de comunidade, que são criar newsletters. Eu tô utilizando uma rede social agora, que é o Substack, que eu tô gostando bastante de utilizar essa rede social para compartilhar ali coisas do dia a dia, criar newsletters que eu coloco muitas vezes pensamentos que me vêm na cabeça e que eu falo assim, quero falar sobre isso, e aí eu faço uma newsletter sobre isso. Eu também tô trazendo alguns conteúdos educativos em algumas newsletters, mas trazer um conteúdo lá, que é esse conteúdo mais escrito, além de você poder trazer alguns pensamentos ou conversas que você gostaria de ter com as pessoas através de uma newsletter, é interessante porque as pessoas que leem ela, do início ao fim, são pessoas que provavelmente são mais engajadas com você ou estão mais engajadas com você. São pessoas que têm uma maior chance de ter um maior engajamento com você. Até porque newsletter a gente sabe que não é algo que a pessoa bate o olho, lê em 1 minuto e acabou. É algo que é mais longo, é mais profundo. Então é bem interessante você utilizar esse tipo de ferramenta para fortalecer comunidade. Assim como também é interessante criar um canal no WhatsApp para compartilhar ali pensamentos, novidades, notícias, enfim, um canal no WhatsApp pode ter diferentes objetivos, mas busque um objetivo que também possa fortalecer esse senso de comunidade. Tipo, falar no meu caso, tá? Clube do conteúdo rápido, onde cada semana eu vou enviar ali um insight que vai te ajudar a criar um conteúdo naquele mesmo dia muito mais rápido. É um lugar onde as pessoas querem pertencer, tem um objetivo específico daquele canal, e quem quiser pertencer àquele grupo vai lá, vai entrar, e eu vou conseguir trazer essa aproximação justamente porque toda semana também é importante isso, ter essa regularidade, acho que é assim que fala, no seu canal, tá? Para as pessoas também não largarem de mão. Eventos pequenos e fechados, eventos presenciais mesmo, também é interessante que você faça até menorzinho ali, um pequeno grupo de pessoas até para fortalecer essa conexão presencial também. Grupos com clientes, pequenos grupos, tipo grupo de mentoria, grupo de pacientes que você tem, grupo de alunos. Eu tenho uma aluna de consultoria que tem um grupo de desafio. E aí as pessoas entram no desafio dela para que todas elas se incentivem e consigam emagrecer juntas dentro de um determinado período. Isso aqui é maravilhoso. E ali dentro tem tanto pacientes dela quanto pessoas que entram só no desafio, exclusivamente no desafio. Maravilhoso. E podcasts, que pensei que eu tinha escrito errado aqui, mas é uma outra forma também
também de, assim, depende de você fortalecer essa questão de comunidade, porque o seu podcast pode ser diferente de um conteúdo educativo que geralmente você compartilha nas redes sociais. Por exemplo, às vezes pode ser um podcast para compartilhar ali pensamentos que você tem no dia a dia a respeito de alguma coisa. Eu acho que quem faz isso muito bem é a Lela Brandão. Ela consegue traduzir ali muito bem os pensamentos dela, né? Um assunto específico, mas de uma forma que ela coloca ali a opinião dela, o que ela pensa, o que ela acha sobre aquilo. Eu acho muito bom. A Andrea Chociai também, que ela traz no Descobrir Depois de Adulta, que não é um conteúdo assim técnico, educativo, é mais um conteúdo como se fosse uma conversa. Portanto, você também pode se basear nesses exemplos ou em exemplos que às vezes de pessoas que você já escuta ou que tenham essa semelhança com esses exemplos que eu falei, para também trazer para sua comunicação, para o seu negócio e fortalecer esse senso de comunidade. E assim, a gente pode achar que tudo isso que eu falei aqui agora, essas 3 tendências e as que eu vou trazer na parte 2, elas estejam ainda longe de acontecer. Mas a verdade é que são tendências para 2026, mas já estão acontecendo agora em 2025. E em 2026, a força que isso vai vir é só maior. Então eu espero que eu possa te ajudar, aliás, que esse conteúdo tenha te ajudado, que o próximo também te ajude e que você possa continuar me acompanhando aqui para que eu continue te ajudando e a gente possa evoluir juntas. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que você acredita que esse conteúdo pode ajudar. E eu acompanho uma influenciadora que eu gosto muito de algo que ela faz no final dos vídeos, que é a Mi Alves, que é do nicho de viagens, intercâmbio, etc. E ela fala o seguinte: comenta aqui tal emoji se você chegou até o final desse vídeo. Eu acho isso maravilhoso e é o que eu vou fazer aqui agora. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui um robozinho. Me lembrou aqui inteligência artificial e aí pensei num robô. Enfim, comenta um emoji de robô e até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.